Joelson, a meteorologia explica a ocorrência de tantos incêndios e queimadas. Ontem mesmo, os bombeiros dizem que foi um dia atípico, porque somente em Teresina eles combateram 6 incêndios a residências e 3 em vegetação. Um número aí que supera até o que eles costumam atender durante toda a semana. A gente está aqui com a meteorologista Sônia Feitosa, que vai nos explicar melhor o que aconteceu ontem. Foi um dos dias mais quentes do ano até agora. Das 10 cidades mais quentes do Brasil, 5 estavam no Piauí, inclusive a primeira colocada, que foi Juboés, onde passou dos 40 graus. E também a mais seca estava aqui no nosso estado, foi Caracol, com 11% de umidade. Só para a gente ter uma comparação, a Organização Mundial de Saúde diz que o ideal seria aí por volta de 60%. E aqui em Caracol estava 11%, realmente muito quente e muito seco. Vamos mostrar no mapa ali a região de Picos, que é o que a gente estava vendo agora, esse grande incêndio. Há muitos dias ainda não foi controlado. O que está acontecendo lá? Boa tarde. Boa tarde. Como realmente a Carol falou, Picos é uma região que está com a umidade relativa ao ar muito baixa. Todo o estado do Piauí está muito baixa, mas Picos, há 3 dias que aquela região está baixa. Se nós observarmos no mapa, nós podemos ver aqui que a umidade relativa do ar está em torno, está variando nessa região de Picos aqui, está variando entre 20% e 10%, que já é um valor crítico. Essa umidade está no patamar crítico, patamar bem crítico, que facilita a combustão. Então, as superfícies, elas já estão secas, já há muitos dias sem chuva, e com também o auxílio da temperatura muito alto, isso favorece a incidência de queimadas, sim. As temperaturas em todo o estado do Piauí também estão muito altas. Nesses dias estão registrando as maiores temperaturas do país aqui no estado do Piauí. E agora a gente ainda nem atingiu o pico dessas temperaturas e também da baixa umidade. Isso está previsto para setembro, então vai piorar. Sim, com certeza vai piorar, porque quando nós iniciarmos o BR-Robrol, o famoso BR-Robrol, que começa ainda em setembro, mas, no entanto, o processo de aquecimento começa agora em agosto. Sendo setembro e outubro os picos de maiores temperaturas. E coincidente também com as menores umidade relativa do ar. Se nós observarmos os valores de umidade relativa do ar muito mais baixos no mês de setembro, também coincide com o maior número de queimadas detectadas pelos nossos satélites aí. E também são aquelas mais urbanas também, são os incêndios urbanos, eles acontecem também mais nesse período do mês de setembro e outubro. Então ainda nós não chegamos no período crítico. Com certeza as nossas temperaturas, elas devem estar ultrapassando com mais frequência os 40 graus. Agora a senhora falou aí dos focos de incêndio que são monitorados por satélite. De janeiro até ontem foram localizados em todo o estado 2.049 focos, 803 desses apenas em agosto, né? Agora, no ano passado foi ainda pior, porque isso foi a ocorrência do El Niño no ano passado. Por que esse ano está ruim, mas ainda foi menos ruim do que no ano passado? O ano passado nós tínhamos um El Niño. Então, assim, claro que as temperaturas estavam mais elevadas. Entretanto, ou pode ter sido por conta disso, que o ano passado teve o El Niño, foi mais quente, houve mais queimadas, ou então ações também que foram tomadas, a população pode ter tomado mais cuidado no sentido de ter caído esse número de queimadas. Mas, assim, vale ressaltar que o ano de 2016... está sendo, pelo menos o mês de julho, o mês de agosto, está sendo mais quente, sim, do que o ano passado, apesar desse El Niño do ano passado. Certo. Eu quero convidar a senhora, então, para a gente acompanhar agora uma matéria feita hoje pela manhã, mostrando justamente uma dessas ocorrências, um final trágico, que foi o da morte de uma idosa dentro de casa após um incêndio. Vamos acompanhar. A idosa morava em um cômodo construído no quintal da casa da irmã. O incêndio começou por volta das 6 horas da tarde desta quarta-feira. Segundo familiares, pode ter sido provocado pela própria vítima. O incêndio começou através de um cigarro que ela estava fumando sobre um sofá. A gente acreditamos que ela ter deixado cair sobre o sofá e aí começou o grande incêndio. O corpo de Maria do Socorro Santos, que estava com 90 anos de idade, é velado na casa da irmã. O enterro está previsto para o fim da tarde no cemitério São José.
A idosa não tinha filhos e dependia da ajuda dos parentes. Quando eles perceberam o incêndio, já não dava mais para resgatá-la. O fogo foi tão alto que começou a passar para a casa do lado. E para evitar que se propagasse, os próprios vizinhos iniciaram um combate ao incêndio. Quando o corpo de bombeiros chegou, já havia consumido tudo. E era tarde demais. Mesmo com a falta de água na região, as pessoas usaram a reserva de uma caixa para apagar as chamas. Nós subimos na escada, colocamos uma escada, aí começamos a apagar. Jogando balde d'água. Já tinha falecido já nessa hora, jogando balde d'água. Segundo o Corpo de Bombeiros, o atendimento à ocorrência foi imediato. O trânsito do quartel até o Parque Tararé e a dificuldade em localizar o endereço na zona sudeste de Teresina atrasaram a chegada da viatura. Essa equipe se deslocou até o local da ocorrência. O tempo de resposta foi consequência do trânsito. A nossa resposta, a nossa saída daqui da unidade são 30 segundos. Após esses 30 segundos, o atendimento então decorre dessas circunstanciais que diz respeito ao tráfego e a própria condição do endereço, que por vezes a pessoa está tensa, nervosa, quem está passando a informação não informa precisamente complicados alguns endereços, inclusive para a gente localizar. Não sei se exatamente foi esse o caso. Na verdade, foi aberta já a sindicância, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros já mandou proceder uma sindicância para apurar as circunstâncias desse atendimento, dessa ocorrência e, paralelo a isso, uma perícia de incêndio que vai ser feita para identificar essas causas desses incêndios. Pois é, como eu disse no início do nosso Vivo, ontem foi um dia atípico, os bombeiros atenderam a 6 incêndios em residência e 3 em queimadas em vegetação. Hoje, Teresina vai ficar ainda mais quente, não é isso mesmo, Sônia? A previsão do tempo hoje para a capital. Olha, Teresina deve hoje estar registrando a temperatura de aproximadamente, acima de 38 graus e a umidade relativa também deve ficar aproximadamente 25%, que é também uma umidade baixa, tá? Então, assim, favorece a incidência de queimadas, de incêndio, ainda que esses incêndios sejam provocados, porque a maior parte, 99,9% dos nossos incêndios são provocados pela ação antrópica. A ação do próprio homem, então. É a ação do próprio homem. Agora, claro que as superfícies, elas ficam mais susceptíveis mesmo devido às condições meteorológicas, de umidade baixa, de temperatura alta e quando na presença de algum vento, ainda facilita a disseminação dessa queimada para outras áreas. Depende de nós todos, então, fazermos a nossa parte. Eu volto com você, Joelson.